Olá, boa noite a todos, bem-vindos. É a nossa 10ª reunião do Conselho de Justiça Ambiental. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu vim para a última reunião, foi a minha primeira reunião como secretária, e eu agora sou a presidente do Conselho de Justiça Ambiental. Estou muito feliz e grata por estar aqui hoje, ter essa reunião, e espero que a gente possa se conhecer pessoalmente, mas estou muito feliz que já estamos aqui. Nós temos alguns lembretes, algumas informações sobre logística da reunião de hoje, vamos dar uma olhada. Então, eu vou pedir para a Kessel, passar para o slide sobre a logística dessa reunião de hoje. Desculpa, eu esqueci de tirar do mudo. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Olá a todos, meu nome é Kessel Jones, eu sou da empresa ERG, que promove seminários online. Primeiramente, use o canal de interpretação para selecionar o idioma desejado. Muito obrigado. Agora vocês podem também escolher o canal de American Sign Language, de Libras americanas. Pessoas que falam inglês, por favor, selecionem o canal de inglês para ouvir os comentários em inglês. Teremos a opção de legenda também, se você quiser selecionar a opção de legenda. Essa reunião está sendo gravada, como lembrete. Por favor, se vocês tiverem dificuldades técnicas, mandem um e-mail para meetings@erg.com. Eu vou colocar esse e-mail no chat em um momento. Se você tiver alguma pergunta sobre logística, pode enviar e-mail para esse e-mail. Vamos também enviar um link com informações e documentos usados na reunião, com slides e também a agenda. Eu vou deixar tudo no chat. Quero lembrar aos membros do conselho que não use o chat do Zoom para nenhuma comunicação fora de logística, porque a audiência não tem acesso ao chat. Então, a discussão tem que sempre acontecer na visibilidade do público. Agora passo a palavra para a Maria Belém. Muito obrigada. Mais uma vez, bem-vindo a todos. Eu vou, primeiramente, falar um pouco da agenda e depois vamos fazer uma chamada, uma convocação dos membros do conselho. E vamos ver se a gente atinge quórum. A agenda para hoje, vamos falar da visão geral da reunião, da logística e da agenda. Depois vamos abrir para comentários do público e perguntas. Também aloquei um pouco de tempo para responder aos comentários, com alguma pergunta para os membros do conselho. Eu espero que não passe desse tempo alocado, que a gente respeite o tempo, mas eu quero dizer que, se for uma pergunta que requer uma resposta, os membros do conselho podem responder. Depois vamos falar da logística das reuniões futuras. Eu sei que a gente teve um pouco de problema, né, com garantir as reuniões de maneira consistente todo mês, ou a cada 2 meses, então eu quero abrir para a discussão para logísticas e espero que a gente consiga chegar num ponto em comum para os próximos 6 a 12 meses. Temos também o calendário dos membros do conselho. Temos o grupo de trabalho também hoje, e vamos poder receber o feedback dos membros do conselho. De novo, vamos abrir para perguntas e respostas do público, com um pouco mais de tempo para a gente responder, ou esclarecer algum ponto. E depois vamos encerrar a reunião e essa agenda para hoje.
encerramento. Agora eu vou fazer a convocação dos membros. Então, se vocês puderem, por gentileza, dizer eu ou presente ou aqui, Kalila Burnett, Madeline Fraser Cook, Melissa Ferretti, aqui, Cheryl Holly, Caroline Hahn, aqui, Namrita Kapoor, aqui, Lydia Lowe, aqui, Marcos Luna, aqui, Peter Matthew, aqui, Maria Belém Power, também estou aqui, Sofia Owen, aqui, Jan Salanelli também está aqui, Pat Spence, aqui, Ari Zorn, eu acho que não está aqui hoje. Com isso, eu acredito que temos quórum. Então, por favor, então vamos abrir o espaço para comentários ou perguntas do público. E teremos um pouco de tempo para responder no final também, se é que tem, se pudermos responder. E também podemos sempre responder depois da reunião, fazer um follow-up, né? Um acompanhamento. Então, você pode levantar a mão para fazer um comentário público e tirar você do mudo para fazer o comentário. Vocês podem fazer o comentário por escrito ou verbal. E quando você for tirado do mudo, pode começar a falar em qualquer idioma que você dos oferecidos à interpretação aqui hoje, e o intérprete vai fazer a interpretação para inglês também. Lembrando que isso não é a única maneira de fazer um comentário. Teremos outras reuniões também, outras ocasiões de fazer um comentário, e todas as ocasiões serão bem-vindas a ter o comentário do público. Então vamos lá. Se tem alguma pergunta, algum comentário, eu falo mais uma vez que poderá ser interpretado pelo intérprete. Desculpa, me atrapalhou um pouco com a logística aqui, mas os comentários também serão traduzidos para o inglês para a gente poder entender. Então, pode fazer também em qualquer idioma, comentário por escrito ou oral. Você pode usar também a seção de Q&A, de perguntas e respostas. A gente vai fazer o acompanhamento ou responder imediatamente, se for possível. Só para lembrar os membros do conselho, não usem o chat para comunicação, só usem para discussão, para questões de logística. Então, por favor, não usem o chat para comunicação, além do determinado. E no final da sessão de perguntas e respostas do público, eu vou deixar um tempo aberto aqui e depois eu vou encerrar para a gente poder seguir com a agenda de hoje. Eu sei que às vezes pode demorar um pouco nessa questão de comentário público, mas vamos ter em mente o interesse do tempo. Então, estou pronta, podemos abrir para o público. Você aprovou as minutas? Ah, não, é verdade, eu não aprovei as minutas, muito obrigada por me lembrar. Então, a gente mandou as minutas da última reunião e precisamos aprovar essa minuta. Precisamos aprovar essa minuta de 26 de abril, da reunião do Conselho de Justiça Ambiental. Então, se eu puder, por favor, se puder, por favor, ver uma moção para ver algum membro com a moção para mover a aprovação da minuta. Meu nome é Pat Spence, eu faço a moção para aprovar as minutas de abril. Alguém apoia? Eu apoio. Alguma pergunta, alguma discussão sobre algum comentário? Não. Ok, então vamos fazer o voto. Puder levantar as mãos fisicamente ou fazer uma moção na parte de baixo da tela. Você pode me dizer quando a gente tiver todo mundo
Somos todos tiverem votado? Ok, vemos os votos da Patrícia, Caroline, Sofia, Namrita, Marcos também está levantando a mão, Kalila também está levantando a mão pela câmera. As pessoas ficam desligando a câmera, está um pouco difícil, só um momento. Lídia... desculpa, não, pode continuar, por favor. Patricia Spence, Caroline Hahn, Sophia Owen, Namrita Kapoor, Lydia Lowe, Melissa Ferretti, Jen Salonetti, Marcos Luna, todos levantaram a mão. Ok? Muito obrigada, Kessel, pelo lembrete sobre as minutas. Agora vamos passar para comentários públicos ou perguntas. Se a gente puder aqui passar para o primeiro. Sabrina Davis, você levantou a mão? Eu vou abrir o seu microfone. Ok. Já pode sair do mudo e fazer o seu comentário. Ok. Obrigado. Uma das perguntas que eu tenho, só faz um tempo, diz respeito ao regulamento do EJ. Não sei se é o lugar correto de fazer esse comentário, mas tem um projeto que está surgindo chamado ARES. E esse projeto foi passado logo antes do Conselho de Justiça Ambiental, mas eles colocaram o projeto em pausa porque tinha alguma coisa errada. Qual seria esse projeto estaria sujeito aos regulamentos de justiça ambiental? Ok, vamos ouvir as perguntas e se a gente puder responder agora, vamos fazê-lo. Talvez a gente tenha que voltar mais tarde, em outro momento, para responder essas perguntas ou dar alguma atualização sobre algum projeto específico. Mas eu acredito que vamos fazer, então, primeiro as perguntas, vamos ouvir todas as perguntas e comentários do público, e depois eu vou fazer um follow-up, um acompanhamento com todo mundo que fez a pergunta. Ok, obrigada, Sabrina. Da parte de perguntas e respostas, nossa pergunta é do David Dow, que pergunta como o EJC pretende endereçar o assunto de direitos naturais para tribos e proteger os recursos ambientais. Marianne também levantou a mão. Marianne Verbensky, eu vou tirar você do mudo. Consegue me ouvir? Olá, boa noite. A minha pergunta é sobre a designação da população de comunidade de justiça ambiental. Eu sei que tem a ver com o censo. Na nossa comunidade também, da nossa comunidade e também das outras comunidades, mas só quero esclarecer alguma coisa. Temos a população que era uma população de justiça ambiental por um bom tempo. E depois, com o Covid, houve uma mudança nos relatórios, no mapeamento, e uma das áreas que era de justiça ambiental não foi mais designada como justiça ambiental, e deveria ser. E eu ouvi dizer, então, que tinha uma opção, uma possibilidade das pessoas da população, quer dizer, 10 pessoas da população teriam que fazer o requerimento para restaurar essa designação para essa população. Eu não sei direito qual o processo, eu acho que não foi finalizado ainda, então eu queria saber aqui qual é o processo. Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta é, quem é que está prestando atenção nas populações de justiça ambiental e quem é o responsável por dizer o que acontece nesse momento? Se quem vai entrar em contato com a comunidade, com a população, ou com um grupo de pessoas da cidade ou grupo local? Quem vai entrar em contato com os responsáveis? E quem vai dizer qual é o que pode ser feito para corrigir a situação?
A gente não sabe direito qual como essa questão, tem outras perguntas ligadas a essa, mas eu acho que já é de bom tamanho aqui. Eu posso tirar você do mudo. Aliás, eu posso colocar você no mudo de volta. Temos outra pergunta que veio da parte de perguntas e respostas. Foi o meu timer para 2 minutos. Peter Delano falou que está muito preocupado com hashtag justiça ambiental relacionado ao River Basin, na região de Quincy, Weymouth. De acordo com as suas 10 reuniões do conselho aqui, quais são as recomendações e políticas implementadas como resultado das recomendações desse conselho? Mais alguém? Mais alguém levantou a mão no chat? Não. Sim, tem mais alguém. Essa pergunta é do Frank O'Brien. É um comentário barra pergunta. Mais uma vez, assuntos não resolvidos importantes. É uma questão importante que não foi resolvida no que diz respeito à significância para acionar a análise do MEPA. Projetos individuais da comunidade EJ podem ficar abaixo dos limites existentes para a MEPA, não existindo, dessa maneira, uma análise mais profunda. Embora que a linha acumulada existente dos impactos adversos seja importante no projeto individual, a pergunta fica: quando que o EA e o Conselho, o governador Haley, vão abordar essa questão? Tem mais perguntas? Acho que ninguém mais tem alguma pergunta, ninguém mais levantou a mão, ou não tem mais nenhum comentário, mas se tiver, é só finalizar, é só. Sintam-se à vontade para fazer um comentário e levantar a mão para poder endereçar para poder tratar do assunto. Marcos, tem uma pergunta. Eu não sei a resposta, mas a pergunta é que algumas reuniões atrás a gente estava vendo uma atualização do mapa de justiça ambiental, de acordo com o novo censo. E algumas das áreas foram identificadas como áreas que foram modificadas como novas áreas de justiça ambiental. E o que aconteceu é que nessa designação eu achei que seria útil como recurso poder ver quais áreas sofreram uma modificação. E então, se a gente puder gravar essa análise, seria bom. Eu recomendo. É um ponto importante no processo para as pessoas terem a visibilidade disso. Sim, sim, é um bom ponto. Obrigada. Eu acho que para esse projeto específico, eu vou dar uma olhada, Sabrina, e depois eu faço um acompanhamento com você. Eu não quero dar a resposta errada, porque é um processo que está acontecendo, mas eu posso dar seguimento à sua pergunta. Melissa, você quer falar? Eu acho que o Marcos tocou bem na questão, mas eu acho que no que diz respeito aos direitos naturais das tribos, é uma discussão importante, mas não é algo que a gente chegou a avançar bem no assunto, né? Eu acredito que já foi feito no comitê e a gente ainda tem um pouco de tempo para tratar desse assunto. Quer dizer, precisamos nos apressar um pouco, né? Mas eu acho que a questão maior é que certamente que isso tem que ser explorado. E a gente pode fazer outras reuniões, como o Marcos falou, para falar do mapeamento das camadas e dessas questões que dizem respeito a esses assuntos. Você sabe, a comunidade pode ou não ter
uma designação de comunidade de justiça ambiental. Por exemplo, uma das cidades que tem uma região de tribos, pode ser tribal, pode ser a população tribal ou não, mas isso é muito importante. Como o Marcos falou, é importante termos uma resposta para isso. Sim, Melissa, é isso mesmo, muito obrigada. O Conselho de Justiça Ambiental está revendo essa definição, isso foi um dos mandatos, né, das tarefas do Conselho, e faremos uma revisão da definição. Eu acho que um dos assuntos mais importantes dessa definição são também os subgrupos. Então, podemos talvez nos separar em grupos de trabalho e depois nos reunirmos nas reuniões para discutir os achados. Sofia? Sim, obrigada, Maria Belém. Eu também compartilho dessa preocupação, eu também concordo com essa preocupação. Não tem uma definição clara dos impactos de justiça ambiental nas populações. Eu sei que o Conselho tem focado no quadro maior dos acontecimentos, mas eu espero que a gente possa também focar na reestruturação de abordar a questão de justiça ambiental. E já faz um tempo que a gente está querendo fazer isso. Obrigado. Mais alguém? Se alguém quiser fazer uma proposta para trabalhar em grupos de trabalho, a gente pode criar esse grupo de trabalho e talvez seja algo a ser considerado. Eu vou continuar o próximo ponto. O próximo ponto será a logística para as reuniões futuras do Conselho de Justiça Ambiental. Eu queria um feedback dos membros do Conselho. Então, essa reunião é remota, a reunião anterior também foi remota, a reunião anterior foi híbrida. Então, a reunião hoje, a gente queria fazer híbrida, né? Pessoalmente, presencial e também online. Não, infelizmente, não podemos acontecer, então a gente não conseguiu chegar numa logística final. Mas, bom, estamos aqui, então, virtual. E a primeira pergunta que eu quero fazer para o grupo é: primeiramente, vamos falar de qual a frequência das reuniões. A gente vai se encontrar a cada mês ou a cada 2 meses? Qual seria a frequência que vocês preferem para as reuniões? Eu vou abrir para perguntas dos membros do conselho. Meu nome é Jan Salameri. Uma das minhas perguntas que diz respeito aos grupos de trabalho é que se a gente vai criar grupos de trabalho para se encontrar regularmente, talvez a gente possa considerar uma reunião mensal do grupo de trabalho e no outro mês a reunião do conselho. Meu nome é Pat Spence e eu concordo, eu acho que é uma boa ideia. Fazer a cada 2 meses uma reunião para a gente poder ter essas reuniões do comitê internas, alternando com as reuniões abertas. Melissa, a Sofia queria falar antes de mim, mas eu só vou concordar com a ideia de fazer o grupo de trabalho para a gente poder discutir esses pontos entre a gente e depois coordenar a reunião aberta para todos os membros para a gente poder atingir um quórum. Desculpa, Sofia. Não, sem problemas. Eu concordo. Eu acho que tem 2 perguntas processuais. Eu sei que originalmente a lei do mapeamento da população não tinha prazo ligado ao conselho. Então, eu queria saber sobre essa questão de prazo
em termos da aprovação do Conselho de Justiça Ambiental, da definição de população, justiça ambiental. Eu posso estar errada, mas eu acho que o prazo para definição já passou. Então, é algo para ontem, né? E no que diz respeito a estudar essa definição. Pode ser que eu esteja errada, mas eu acho que esse é o caso. A segunda parte é que sobre a reunião aberta, os grupos de trabalho podem se reunir sem ter que passar pelas logísticas de postar a agenda 48 horas antes ou alguns dias antes, contanto que a gente possa, contanto que a gente não tenha quórum e que seja somente um grupo de trabalho. Então a gente tem que ser bem cuidadoso com nisso. Se as pessoas têm um grupo de 5 pessoas, por exemplo, e depois 3 pessoas aparecem para o grupo, então isso não pode acontecer. A gente tem que ser o mais transparente possível e tem que respeitar a lei de reunião aberta, mas também temos que dar tempo para os participantes falarem, conversarem e entrarem de cabeça no trabalho, né? Kalila. A única coisa que eu queria adicionar aqui sobre a frequência da reunião, eu acho que, se possível, eu gostaria que as reuniões fossem no mesmo dia, todo mês, para a gente poder ter um schedule, né? Um horário fixo. Seria muito útil, seria excelente. Parece que as pessoas estão, de acordo com se reunirem a cada 2 meses, participantes, está todo mundo de acordo? Acho que sim. Também sobre o grupo de trabalho, né? Ok. Bom, a próxima questão será sobre a localização. Eu acredito que vocês já discutiram, antes de eu entrar na administração, uma lista de cidades e vilarejos que a gente possa visitar pelo estado de Massachusetts, para promover a acessibilidade da população do estado, fisicamente, presencial, não somente virtual. Eu queria que todos tivessem acesso à reunião presencial e virtual, sempre que possível. Então, eu tenho uma lista das cidades propostas, né, cidades e vilarejos propostos aqui. Eu vou deixar aqui no chat, mas eu também vou ler em voz alta. Então, é Brockton, Mashpee, Worcester, North Adams, Holyoke, Springfield, Hawkesbury, Leonard-Salem, Lawrence, Taunton, Stockbridge, Leominster e Framingham. São 12, então, cidades. Acho que são 12. Desculpa, eu perdi um pouco da conta. Acho que vai demorar o quê? Se a gente for visitar que é de 2 meses, vai demorar 2 anos para visitar tudo? Caramba, eu não achei que fosse tanto. Mas, bom, a gente pode começar e depois levar para o próximo ano essa tarefa. Acho que é bem importante. Então, só para esclarecer, talvez a gente tenha que discutir isso mais a fundo, mas a ideia seria, como é que a gente faria as reuniões virtuais, como as reuniões presenciais? A gente está falando agora de tomar uma decisão sobre todas as reuniões que deveriam cobrir e abranger essas cidades que você está listando aí. Eu não entendi, você pode falar um pouco mais disso? É, eu acho. Bom, eu espero que seja uma reunião híbrida. Então, seja os dois, presencial e virtual. Nós estamos acessíveis, eu queria que a gente estivesse acessível fisicamente para as comunidades, mas também dar a possibilidade para as pessoas que não conseguem ir pessoalmente a se conectarem virtualmente. Eu gostaria de que tivéssemos, sim, esse modo híbrido. Para mim é o modelo ideal. Mas eu acho que você está levantando uma questão importante aqui. E acho que a cada 2 meses ir pessoalmente depende do que os membros do conselho querem fazer. A minha preferência
seria para os membros sempre estiverem presentes pessoalmente, para todos irmos juntos pelo estado, para essas cidades e estados diferentes. Então, se os residentes aparecerem, eles conseguem nos ver, que a gente está lá presente e está respondendo às preocupações e necessidades deles. Eu entendo que tem limitações em se locomover por todos esses lugares, mas é, tem esse porém. Marcos, precisa. Acho que a gente tem que responder sua pergunta mais profundamente ou respondeu? Não, tudo bem, ficou mais claro sim, muito obrigada. Marcos e depois Caroline. Então, eu imagino, acredito que seria possível para todos os membros do conselho irem para todas as localizações determinadas. Se a gente pudesse fazer alguma coisa híbrida e algum dos membros do conselho aparecessem de maneira híbrida, maneira virtual e outras pessoas presencial, ainda seria qualificado como quórum? Haveria um quórum? Sim, sim, haveria. Ok, ótimo. Quer dizer, bom, eu acho que sim, eu vou verificar para ter certeza, mas eu acredito que sim. Acredito que sim. Caroline? É, eu apoio a ideia de ter reuniões híbridas, seja virtual e pessoalmente. A gente tentou fazer essas reuniões híbridas no último ano e não sei se a gente tem os recursos suficientes para promover essas reuniões híbridas, ou a gente vai ter problemas similares das outras vezes. Talvez tenha algumas localizações que não tenham a estrutura para fazer uma reunião híbrida, a gente tem que planejar bem isso aí. Não, é um ótimo ponto que você levantou. É muito importante, porque a gente sempre ia mudando as localizações e tem a questão de conciliar com virtual, com pessoalmente, presencial, mas eu acho que a gente tem os recursos, sim. Eu acho que é mais uma questão de coordenação para nos certificarmos que a gente vai conseguir fazer, por exemplo, 6 meses lá para frente. A gente está sempre um passo à frente para reservar as localizações, por exemplo, Leominster ou Framingham. Eu acho que tem que ter uma programação boa aí, Kalila. A gente podendo programar se vai ser toda segunda-feira, se vai ser toda quarta-feira. Eu acho que se tivermos essa logística clara, de maneira clara, vai ser mais fácil promover e seguir com a logística. Então, eu espero que a gente consiga, esse é o plano. Melissa? Olha, o modelo híbrido funciona muito bem. Eu acho que é muito bom para alguns membros, para mim mesma, por exemplo. Eu gosto da reunião pessoalmente, porque a gente faz geralmente à noite e é mais fácil dirigir, por exemplo, de dirigir para Worcester. E eu sei que, por exemplo, alguém que mora em Worcester vai ser mais difícil ir para para Nashville, por exemplo, para nossa reunião. Então, acho que híbrido seria bem legal, para as pessoas que não conseguem se locomover, para as pessoas participarem, né? Inclusive a comunidade. Acho que, para a resposta do Marcus, temos as reuniões das cidades e, geralmente, quando você faz uma chamada para participação presencial, também se aplica a reunião virtual. Então, seria uma dupla chamada que se aplicaria para quem tivesse presencial e também para o híbrido. Então, sim, eu acho uma boa ideia. É isso que eu penso. Certo, eu concordo. Eu concordo e eu acho que temos diferentes maneiras de atingir quórum. Eu acho que eu estimulo que as pessoas possam vir pessoalmente, mas eu também entendo as pessoas que não conseguem vir pessoalmente e querem vir virtualmente. Jen? A minha pergunta é se seria possível implementar um protocolo, por exemplo, daqui a 6 meses. A gente pode fazer um protocolo para se a gente precisar mudar para virtual em um dado período de tempo. Acho que eu estou falando isso no sentido de que o time precisa saber como vai levar essa questão da reunião híbrida.
tanto com relação ao cronograma, protocolo e recursos. A gente também precisa levar em consideração se a gente vai se reunir em diferentes épocas do ano, também deveria fazer parte de um protocolo. Boa ideia. Eu acho que a gente pode fazer isso sim. Eu vou colocar isso tudo no calendário para a gente poder elaborar. Kalila, eu tenho mais uma pergunta. Quer dizer, não é um pedido, né? Eu acho que seria útil se a gente puder fazer essas reuniões em comunidade, como parte da agenda. Inclusive, se tiver alguém falando dos lugares que a gente vai visitar, algumas das dificuldades da comunidade, porque a gente conhece nossa região, onde a gente mora, né, mas não necessariamente as outras comunidades. Então, seria muito útil ter alguém local para falar desses assuntos. Ótima ideia. Ótimo. Então, vamos reunir todos esses comentários e ideias e sugestões. Acho ótimo a gente fazer um protocolo para ver como vamos levar as reuniões híbridas e virtuais. Eu vou mandar uma lista das localizações para todos vocês. E então é isso. Ficamos de nos reunir a cada 2 meses, certo? E eu acho que a gente pode mandar também algumas opções para, por exemplo, primeira quarta-feira do mês ou a segunda quinta-feira do mês. Eu não acho que a gente deveria fazer isso agora, porque vai levar muito tempo, mas a gente pode resolver isso de um outro momento. Eu não coloquei a lista da localização, mas eu mencionei aqui. Tem mais alguma localização, ou cidade, ou vilarejo que a gente possa ir? Vocês querem incluir na lista? Ou priorizar até? E depois eu vou ouvir sua pergunta, Diana. Ok, ótimo. Então eu vou colocar a lista que eu li aqui em voz alta, vou colocar no chat, se as pessoas quiserem fazer alguma modificação, sugestão. Em termos da localização, é só sinalizar e podemos ajustar. Mas eu acho que temos bastante tempo de antecedência para poder resolver quais localizações a gente vai visitar. Temos meses e meses, né, aí pela frente. E no que diz respeito à permissão de nos reunirmos de maneira híbrida, as pessoas também concordam em fazer as reuniões totalmente virtuais? Sim, ok. Então vamos falar das prioridades do Conselho de Justiça Ambiental. A Secretaria, o Departamento de Justiça Ambiental, nos últimos 6 meses, tem passado por algumas mudanças, novos membros, e estamos redefinindo nossos impactos e propósito como agência. Eu acho que precisamos avançar no que diz respeito à justiça ambiental e precisamos definir de uma maneira significativa de promover o engajamento. A gente precisa da participação dos residentes, né? E a gente pode falar, talvez, no começo da reunião ou no final da reunião, mas são formas que da gente poder abordar essa questão. Como você sabe, às vezes as pessoas têm que esperar horas até poderem falar alguma coisa. Então, eu quero que os residentes tenham acesso e tenham uma voz nas reuniões públicas. Eu gostaria que que uma das prioridades seja de receber o feedback do público sobre os projetos, as políticas, os programas, e também os comentários e preocupações que reúnem os resultados.
do Conselho de Justiça Ambiental. A gente vai fazer, a gente pode discutir a estratégia do Conselho de Justiça Ambiental e vamos falar da estratégia da agência e como incorporar os comentários dos membros e do Conselho Executivo. A segunda prioridade seria operacionalizar. Desculpa, em inglês é meu segundo idioma, né? Eu sei que eu não tenho muito sotaque, mas não é meu primeiro idioma. Então, eu quero dizer assim, operacionalizar o Conselho de Justiça Ambiental. Então, eu acho que eu quero como operacionalizar o Conselho de Justiça Ambiental e a estratégia do Conselho, o que diz respeito, acho que é um documento muito importante. Seria um guia para as agências de como implementar o Conselho de Justiça Ambiental. É um, e os programas também do Conselho. Então, a estratégia deve sair num documento finalizado e deve servir como recurso para a comunidade. E é uma prioridade alta para o nosso departamento, o nosso conselho, e a gente tem que fazer um rascunho, quer dizer, tem sido um rascunho por um bom tempo, né? Mas eu queria então finalizar esse rascunho e chegar realmente num documento finalizado. A Carlene vai compartilhar os detalhes dessa estratégia, os 3 últimos documentos, né? Então, a pergunta é: como operacionalizar? Quais são os benefícios e quais são qual é o ônus, né, dessa estratégia? Precisamos lançar um olhar para os benefícios para a comunidade e também garantir que as comunidades estão sendo atingidas, né, impactadas positivamente no Estado. Então, precisamos também ver que o orçamento público está sendo investido e bem distribuído e está em alinhamento com a administração do Biden. A comunidade, o Conselho de Justiça Ambiental tem 3 tipos de como, tem 3 maneiras de operacionalizar. Seria qualificar os benefícios contra o ônus, os prós e os contras, né? A comunidade também pode falar dos acordos da comunidade. Alguém está falando aqui? Parece que é o Jonathan. Achei que era o Ari, mas é o Jonathan. Então, o Jonathan está aqui do gabinete do governador, com também a Chief Melissa Huffer, do Conselho Climático. Tem vários subsídios do governo, né? Um deles é o subsídio chama de Climate Pollution, de poluição climática. Houve uma redução nesse subsídio e a gente precisa acompanhar essas mudanças e precisamos ver se estamos incorporando os aspectos de justiça ambiental nesse subsídio. Então, o Jonathan vai falar um pouco desse subsídio aqui e vai falar do que a gente, como conselho, prioriza sobre problemas ou sobre as áreas, ou respondendo perguntas do público, se é que vocês têm perguntas para ele sobre o plano, o projeto, como funciona. É um subsídio muito importante, né, em termos financeiros, grande. Então, eu acho que a gente precisa implementá-lo de maneira equitável. Então, eu passo a palavra para o Jonathan. Obrigada. Obrigado, Maria. Obrigada a todos por estarem aqui hoje, de noite. Fico muito feliz em estar aqui. Eu ouvi do Conselho de Justiça Ambiental. É uma ferramenta maravilhosa. Eu vejo algumas pessoas aqui familiares,
algumas pessoas que eu não conheço, mas que são, aliás, que eu conheci há pouco tempo, né? Então, obrigada. Meu nome é Jonathan Schrer, eu sou assistente do gabinete do governo de assuntos climáticos, eu trabalho para a Melissa Hoffman, e particularmente eu foco nesse subsídio federal, e eu controlo essa questão da redução da inflação e da redução da lei para a infraestrutura e quanto de dinheiro que é alocado para a questão climática. A gente precisa alinhar o dinheiro de imposto com as leis federais e precisamos que a questão climática seja uma prioridade também. A gente está aqui para garantir que o subsídio seja designado e usado desde o começo de maneira correta para trazer os maiores benefícios para a comunidade. Então, é uma missão bem grande. E eu trabalho com a Maria Belém há um tempo. Trabalhamos no gabinete de assuntos climáticos, trabalhamos também no gabinete executivo, inclusive no departamento de transporte. Também falamos também de saúde pública e de segurança pública. A gente entende que é um assunto muito abrangente, que diz respeito à força de trabalho também, e segurança pública, mas também sobre o clima, então engloba bastante coisa. O que eu estou feliz em falar aqui hoje é a parte do planejamento. Relativamente falando, são poucos dólares, vamos dizer assim, são 3 milhões de dólares por estado, e 1 milhão de dólar para cada área metropolitana estatística. Boston, Worcester e Massachusetts também está cobrindo a região de Providence, Rhode Island. As associações regionais, essas MSA, recebem 1 milhão de dólares cada. E juntos estamos fazendo um exercício de planejamento em conjunto, designado para identificar as prioridades, quais são as medidas prioritárias. Essas medidas prioritárias são medidas que vão reduzir a emissão de gases de efeito estufa e beneficiar a população de justiça ambiental. E, necessariamente nessa ordem, de maneira significativa e baseado nesse menu, fazemos uma análise da lista de medidas prioritárias, e esse menu, a lista, torna-se elegível para a segunda fase do subsídio, que é a fase de implementação. Será feito em abril de 2024. E esse subsídio gira em torno de 2 a 400 milhões de dólares, então é muito dinheiro. Estamos animados sobre o planejamento desse plano. Estamos prontos para competir por esses 2 a 400 milhões de dólares, e acho que a gente tem que se preparar para isso, em termos de planejamento, não somente planejar para vencer a competição, mas também para receber dinheiro federal. Então, se a gente pensa em banco climático, energia solar, em eficiência energética, em subsídios em blocos, a gente tem que sempre verificar que há um planejamento, que a gente está alinhando esses planejamentos com as prioridades que a gente decidiu para o Estado reduzir as reduções de gases de efeito estufa. A gente definiu uma série de medidas prioritárias e vamos compartilhar essa lista com vocês. Vamos também fazer um acompanhamento do material escrito e queremos ouvir o feedback de vocês. Estamos consultando organizações de justiça ambiental, queremos também o feedback deles. Por exemplo, uma das medidas seria, por exemplo, reduzir a emissão de carros de média ou alta emissão até 30% até 2030. Essa medida tem uma alta prioridade, maior, por exemplo, do que reduzir as emissões
dos carros de passageiros, porque os carros de alta emissão, os carros pesados, têm uma emissão de diesel maior e eles passam mais tempo também perto das populações de justiça ambiental. E é parte do nosso trabalho medir nos próximos meses qual seria a quantidade qual seria a forma de medir de verdade, né, essas emissões e se seria melhor ou não designar uma implementação. A gente vai, por exemplo, propor se seria melhor promover a energia elétrica, né, veicular desses carros de transporte pesados, carros maiores, e a gente ia procurar alguma maneira de aplicar esse subsídio de 300 milhões de dólares durante o exercício planejado. A gente acha que é uma boa ideia também falar de política, sobre como vamos seguir em frente com a emissão de gases de efeito estufa para reduzir o impacto nas populações de justiça ambiental. Precisamos urgentemente das suas perspectivas, das suas organizações, da perspectiva das organizações, melhor dizer, para podermos fazer parcerias e termos mais informações no processo de planejamento. Então, o conselho é muito importante, as parcerias são importantes, a parceria com a Maria Belém é muito importante, e precisamos fazer um material escrito, né, tanto para mandarem para vocês, quanto para terem também o feedback de vocês. Então, é um primeiro passo, eu queria deixar a porta aberta para os colegas que estão fazendo um trabalho maravilhoso aqui. Acho que está de bom tamanho para hoje, mas a Maria Belém, tem algo que você queira falar aqui, adicionar? Não, acho que está ótimo, podemos abrir para perguntas. Eu sou Namrita, obrigada pelo contato, Jonathan. Muito bom vê-la, Namrita. Eu estou animada. Uma das coisas que eu estou mais interessada em saber sobre esses subsídios é que eu trabalho com transporte sustentável. E eu gostaria de saber qual é o seu pensamento, o que você está pensando sobre interseccionalidade, particularmente no que diz respeito a transporte sustentável e o potencial que isso tem para a comunidade. Olha, eu acho que Massachusetts está na frente de muitos estados, porque a gente tem um clima de energia limpa, desculpa, um plano um plano climático de energia limpa. E isso é muito animador. Essa oportunidade de planejar esse processo foi criada desde o começo, com perguntas bem difíceis. A gente já fez isso, então agora a gente está em um outro estágio, no estágio se a gente quer descarbonizar o transporte, temos duas estratégias. Uma é de tornar os veículos elétricos, e depois, ou reduzir os veículos. As milhas viajadas nas vias públicas, nas estradas, também é uma estratégia. Então, a gente tem que pensar bem nisso. A gente pode fazer um upgrade das estações, a gente pensou fazer esse upgrade para estações de serviço. A gente também pensou em potencialmente adotar medidas de gerenciamento de tráfego, do fluxo de tráfego, né? A gente também pensou em adotar vias de transporte, na autoestrada para evitar congestionamento. A gente pensou em implementar pedágio, fazer uma mistura de tudo que está sendo feito a nível nacional. Então, como eu falei, são muitos dólares, a gente precisa parar e pensar bem nisso. Eu enfatizo que o tamanho do subsídio, a gente pode fazer de tudo com esse dinheiro alocado. A gente tem que parar e pensar nisso. Não sei se respondeu a sua pergunta, Ana Rita. Sim, mas eu estou mais interessada em saber, por exemplo, nos problemas que dizem respeito à comunidade de justiça ambiental e o acesso ao transporte. Então, eu queria saber se você pode falar um pouco mais disso, onde isso se encaixa nas suas prioridades. Eu acho que precisamos fazer um follow-up, dar seguimento com você nesse assunto.
mas a primeira versão que temos das prioridades agora não está fechado, estamos abertos a mais ideias. Precisamos quantificar todas as ideias e as ideias que não podem ser medidas nos próximos 4 meses, o EPA faz com que a gente pede que a gente retorne aos últimos 18 meses e faça todas as medidas de novo. Então nada vai ser esquecido. Se alguma coisa não qualificar para esse subsídio, pode qualificar para outro subsídio. Então eu vou fazer o acompanhamento com você, eu tenho sua informação de contato. O projeto de Last Mile, de transporte sustentável, tem um impacto significativo na vida das pessoas, e eu fico feliz em falar disso, sim. Primeiro a Sofia, depois a Kalila. Obrigada, Maria. Minha pergunta é, em termos de trânsito, sabe, a gente falou em rodadas de ideias sobre a redução de emissão de veículos de médio e grande porte. Eu acho que é uma boa ideia, eu só me oponho. Não, eu acho uma boa ideia, mas eu queria falar um pouco mais sobre esse assunto. Uma coisa que eu fico pensando sempre é que, à medida que a gente vai mudando para eletrificar todos os veículos, o que incluiria o sistema de transporte público, também tem um impacto na rede, na grade elétrica, e na infraestrutura também. E se não entrar nos requisitos desse subsídio, tem tantos processos que estão acontecendo hoje, liderados por agências diferentes dentro do EEA e também no DOT, com vistas a melhorar todos esses assuntos. Eu também gostaria de saber como vocês estão colaborando e coordenando esses processos diversos, para que a gente não tenha que inventar a roda toda vez que esse assunto surge. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que eu fico feliz que a palavra que o EJ está tendo um impacto, está alcançando as comunidades e as organizações. E eu me interessa em saber o que você pensa sobre reduzir as emissões, especialmente nos lugares que sofrem mais o impacto que vai além do trânsito, né? Quero saber o que você está pensando em termos de infraestrutura e o uso cumulativo, de medidas cumulativas, e falar um pouco das políticas de redução. Eu não quero passar à frente da Maria Belém, mas, por exemplo, algumas dessas medidas políticas ambientais eu acho que a conversa do impacto cumulativo surge e é bem atual, é uma conversa bem atual, um assunto atual, e a Maria Belém pode falar disso tranquilamente. Em termos de colaboração de agências, organizações ou medidas, sim. Eu acho que eletrificar a grade, a rede de transporte inclusive público, é uma ideia. A modernização das grades de energia híbridas também. Estamos coordenando esses esforços com o governo. E achamos que um investimento significativo de dinheiro pode fazer uma grande diferença. Não queremos que isso se torne num poço seco, onde esse assunto fique engolido, sobre esse assunto de transporte público, né? Queremos realmente que tenha um impacto. Então, é um pouco difícil, mas esse processo de planejamento, uma das abordagens que a gente tem era, por exemplo,
ele tornar elétrico a energia das casas, painéis solares, das residências, painéis solares, bombas de aquecimento elétricas, transporte elétrico também para as vizinhanças, focar nos bairros também e planejar uma cidade do futuro. Como seria essa cidade do futuro? Eu acho que isso teria tem a ver com uma área de justiça ambiental. Eu acho que precisamos integrar as medidas dessas questões, empregadas para resolver essas questões, e seria um conceito bem interessante. Eu respondi suas perguntas, Sofia? Ou tem mais alguma coisa? Não? Acho que foi tudo. Eu fico feliz e eu espero que que eu possa acompanhar esse engajamento. Excelente. Então eu vou dar seguimento e vou receber esses comentários por escrito também. Obrigada. Kalila, só alguns esclarecimentos. Eu estou curiosa sobre a implementação suplementar desses fundos. Qual a probabilidade da gente conseguir esses subsídios? E porque assim, tem vários municípios diferentes colaborando juntos, né, nesse assunto, então eu tô curiosa. Quais entidades receberão os fundos e como isso vai acontecer? Também, se você puder falar do cronograma que você tem em mente e como vai acontecer esse planejamento. Então, Kalila, é um pouco confuso, não está muito claro, e o EPA não está sendo de grande ajuda nesse sentido. Ontem recebemos a notificação de oportunidade para o recebimento dos fundos para a implementação desse subsídio. Então, foi publicada e eu passei um bom tempo, uma boa parte do tempo hoje lendo sobre isso. Então, o Estado é um candidato elegível para a implementação. O subsídio, como subsídio, tem muitas possibilidades para a candidatura. Então, tudo que está disponível para subsídio nacionalmente é 4,6 bilhões de dólares e o máximo do valor do subsídio alocado será 400 milhões. E depois talvez tenha um ou dois desses, e depois a gente pode receber alguns candidatos menores podem receber assim várias subsídios de 10 milhões, por exemplo. Talvez hajam centenas desses. Talvez seja difícil Massachusetts ganhar da Califórnia, Nova York ou do Texas, mas a gente pode competir com os outros candidatos e chegar numa, num nível bom de subsídio, talvez 350 milhões. E eu acho que como o município, uma questão que a gente está trabalhando para entender é como o município e o Estado vão se unir nessa questão. Eu posso tentar responder para você por escrito. Estamos nos reunindo pessoalmente e coordenando regularmente esse assunto. E no que diz respeito ao impacto da poluição nas comunidades de justiça ambiental ou da redução dessa poluição, isso faz parte do que a gente quer focar. Quer focar em dois setores principais, transporte e construção. Eu acho que por isso que esses dois assuntos surgiram com mais ênfase para a gente. Uma das preocupações é, por exemplo, a transmissão do setor, a transmissão da grade elétrica estadual ou regional e
principalmente no que diz respeito a localizar essa a um lugar particular, ao invés de construções ou ônibus. Estamos abertos ao seu feedback. A gente se encontrou, acho que ontem ou antes de ontem, com o conselho. Desculpa, não consigo lembrar, aconteceu muita coisa. Mas estamos felizes que essa reunião está acontecendo, estamos felizes com a nossa parceria com a Maria Belém, que está estabelecendo o grupo Justice 40, que vai se reunir de maneira frequente para trazer um input, um feedback bom da estrutura, né, do projeto, mas também um feedback informal, que eu também acho importante. Então vai ser um jogo de ping-pong, né, trocando muitas informações para lá e para cá, mas temos que submeter o que chamamos de Priority Climate Action Plan. É um plano de ação de prioridade climática até março de 2024. Daí, então, o subsídio, a implementação do subsídio tem que ser entregue até abril, 1º de abril, e depois a gente pode continuar trabalhando no plano de ação. Será uma colaboração extensiva de como vamos usar o dinheiro federal para os objetivos climáticos. E isso vai ter um grande impacto nas próximas gerações. Mais alguma coisa? Não, não. Foi muito útil ouvir tudo isso. Eu acho que seria bom ver como o Conselho vai se envolver nisso tudo. É bom abordar esse tópico nas próximas reuniões. Não sei como é que a gente vai fazer. Não é um processo simples, né? Mas outra coisa que eu queria mencionar é uma oportunidade muito boa abordar o assunto da questão do número de comunidades que foram listadas que a gente quer visitar no curso dos próximos 2 anos. Tem áreas metropolitanas que não caem nas estatísticas necessárias, porque o subsídio foca mais na área urbana. Realmente, a gente está pensando bastante nesse assunto. Uma coisa que a gente está fazendo é promover uma conversa de 351 municípios para que os municípios estejam cientes que as candidaturas têm um prazo, né, de inscrição e se eles são ou não elegíveis para receber o dinheiro e mandar para as autoridades de planejamento regional e para as agências, para que eles possam apoiar os municípios como parte do processo. Então, estamos nos reunindo com alguns municípios. Uma coisa que eu estou focando bastante são nesses créditos tributários. Os créditos tributários não são ilimitados. Mas eu acho que identificar maneiras de ajudar as comunidades a usarem o dinheiro público e os créditos tributários para consertar as escolas, consertar o corpo de bombeiro. Às vezes tem um crédito de 30% a 40% oferecido. E isso pode ter um grande impacto na comunidade de justiça ambiental. E o governo, às vezes, não usa essa definição. Isso é um pouco confuso. Torna mais difícil. No que diz respeito ao alcance e engajamento, eu acho que é algo muito importante para os próximos 10 anos. Alguém precisa fazer uma análise de para onde vai o dinheiro federal e para onde estão indo os créditos tributários,
é muito importante para o Estado, pensamos sempre nesse assunto, né, o assunto de transição energética, de poluição, estamos sempre preocupados com esses assuntos. Obrigado, Jonathan. Eu vou avançar aqui a agenda, porque estamos um pouco atrasados, mas eu vou dar continuidade à reunião. Obrigado por estar aqui hoje. Vamos dar seguimento às respostas aqui solicitadas sobre a redução, sobre o subsídio. Então, agora, o próximo item da agenda é a estratégia do Conselho de Justiça Ambiental e discussão. Quero convidar a minha colega Carlin, que vai dar um update muito breve de até onde avançamos na estratégia e os próximos passos. Obrigada, Maria Valen. Boa noite a membros do Conselho e todos os participantes aqui, essa noite. Para o público, meu nome é Carlin Lemoine, eu sou assistente de diretoria do Conselho de Justiça Ambiental e terceira interessada de coordenação do Departamento Executivo de Energia e Assuntos Ambientais. De quem está à frente, a Secretary Paula. Vou dar um pequeno update, muito breve aqui, dos assuntos que estamos finalizando e também da estratégia de justiça ambiental. Para vocês que já sabem, a Secretaria de Justiça Ambiental, de Assuntos Energéticos e Ambientais, já tem uma estratégia que surgiu, que fala da Lei 552, que é a estratégia dentro da agência, promovida pela secretária. Nós precisamos desenvolver a estratégia para promover esses assuntos de justiça ambiental, especificamente feitos para as comunidades, precisamos desenvolver as missões e os programas. Estamos no processo de desenvolvimento lá na secretaria, faz mais ou menos 2 anos e meio. A força-tarefa dos membros de justiça ambiental tem trabalhado incansavelmente para melhorar os assuntos, para melhorar, deixar mais robusta a estrutura. Eu recebi um feedback muito bom das sessões que tem acontecendo. E uma grande porcentagem dos comentários públicos que recebemos estão centrados na melhoria do acesso público ao processo de decisão de justiça ambiental. Algumas cidades devem ser melhor identificadas e as métricas devem ser mais claras para o conceito de justiça ambiental. Isso será importante no processo de decisão e nas atividades para tornarem equitáveis, para termos uma estratégia final equitável. É muito importante. Eu posso dizer que o governador deu um recurso, alocou $2 milhões para tradução, para serviço de tradução. E isso quer dizer que vamos traduzir os documentos para diversos idiomas. Isso é uma melhoria significativa para as agências. Vamos continuar trabalhando para o benefício dos residentes do Commonwealth, do estado de Massachusetts. Como eu disse antes, a agência tem feito um trabalho magnífico em receber o feedback e os comentários públicos. As respostas aos comentários públicos estarão online, uma vez que terminadas. E ainda estamos tentando publicar essa estratégia final até o final do ano. O Conselho de Justiça Ambiental depois vai supervisar a implementação dos aspectos de justiça ambiental para garantir que estejam sendo aplicados as medidas necessárias. A estratégia será um documento, propriamente dito,
e poderá ser medido periodicamente, poderá ser atualizado periodicamente. Então, por cima, eu gostaria de aplaudir a todos que vêm participando. Foi uma reunião muito breve, passou muito rápido, estamos quase no final, mas se vocês tiverem mais alguma pergunta, vocês podem mandar por escrito e eu ficarei feliz em respondê-las. Eu passo a palavra para Maria Belém. Obrigada, Carlin. Eu vou abrir para membros do conselho que têm perguntas sobre a estratégia ou algum comentário. Se não, tudo bem, também. Ok, obrigada, Carlin. Então, a próxima parte serão os grupos de trabalho, serão importantes para a gente possa conseguir atingir alguns objetivos. Eu vou falar de alguma dessas ideias e grupos de trabalho que eu vou abrir, e se vocês quiserem entrar, ótimo. Também, se não quiser, tá tudo bem. A gente pode também reorganizar tudo depois, mas tudo bem. O primeiro seria o grupo de trabalho de definição, o mapeamento, os dados, todos os dados, mas temos um mandato para fazer as recomendações para a definição de justiça ambiental. Nem que seja de maneira geral, se há questões, se há perguntas ou preocupações, como a gente está abordando essa questão de justiça ambiental, da definição de justiça ambiental em Massachusetts. O segundo grupo é sobre o que o Jonathan falou, que é Justice 40, o grupo Justice 40. Quem quiser entrar nesse grupo de fundos federais, para subsídios federais, voltados para comunidades vulneráveis em Massachusetts, população de justiça ambiental, apesar de ser um fundo federal, um subsídio federal, precisamos também seguir a definição federal das populações das comunidades em desvantagem ou de baixa renda. Então, o segundo grupo é o Justice 40. Se vocês querem também abrir um grupo de estratégia de justiça ambiental, eu acho que seria bom também, se quiserem alguém entrar nesse grupo. Os outros dois grupos que eu queria criar também era sobre benefícios, plano de benefícios para a comunidade. Teria que criar recomendações para agências implementarem, modelos para os benefícios, os acordos de benefícios entre as comunidades, quais são os projetos e os planos das comunidades diferentes, que sejam significativos para a comunidade. E o final seria prós e contras. Grupo de prós e contras. Falaria do impacto cumulativo, análise de impacto cumulativo e das licenças para o ar limpo, e falaria também do benefício mais amplo contra uma análise do ônus desses benefícios, desses impactos. Então é isso, eu vou abrir a organização desses grupos. Vocês querem mudar um pouco o nome dos grupos que a gente pode criar? Talvez sejam muitos grupos, vocês queiram sejam menos grupos, talvez 2 ou 3, ou... Enfim, eu só dei algumas ideias aqui, eu acho que é só para a gente ter um ponto de partida. Eu vou reagir aqui de maneira geral, de acordo com o nosso mandato, né? Que é o mais importante, que seria a definição de justiça ambiental. Eu não tenho. Eu acho importante que a gente tenha um grupo de trabalho, mas eu acho que esse assunto precisa da participação de todos.
Então, eu acho que como essa faz parte do nosso mandato principal, todos deveriam participar. Realmente, a gente poderia sim dedicar um pouquinho de cada reunião para a definição de justiça ambiental. Certamente podemos fazer isso. Se as pessoas preferirem, se os membros preferirem fazer isso dessa forma, a cada 2 meses, também pode ser que dê certo. Também acho importante falar do desse trabalho entre uma reunião e outra, trazer as atualizações para o conselho e depois o conselho pode ter uma discussão mais ampla sobre o assunto. Então, sim, parece uma boa ideia, o que você está falando. Eu acho que essa foi a minha ideia principal em criar os grupos de trabalho, ou um grupo de trabalho sobre a definição, porque eu não sei se a cada 2 meses seria o suficiente para sair do lugar, basicamente, nesse assunto. Ou pelo menos o tanto que eu queria. Olha, eu concordo plenamente com você, exatamente o que você falou. A gente vem tentando fazer isso como grupo desde o começo e não tá funcionando muito. Então, eu gosto da ideia de ter um grupo de trabalho sobre isso, mas eu também acho. Eu vou colocar o Marcos aqui um pouco no spotlight, em foco. Eu acho que ele tem um ótimo conhecimento nesse assunto e uma expertise profunda nesse assunto. Então, eu queria entender como a gente pode dar uma certa urgência, né, para adiantar um pouco esse assunto. Pessoalmente, eu acho que a gente não está cumprindo o nosso mandato, está demorando muito para a gente poder cunhar essa definição. E eu acho que isso é o próximo passo no processo. Marcos, você foi nomeado, então, para essa questão. É, Sofia, você levantou a mão? Eu posso ouvir a sua pergunta ou comentário. Eu concordo sobre a urgência do assunto da definição de justiça ambiental. E eu acho que muitas pessoas estão ansiosas para ter mais clareza nesse assunto. Parece, acho que é algo muito importante. Eu acho que é o tipo de coisa que a gente deve ter uma agenda certinha para todas as reuniões, como a gente está avançando nesse assunto, até que isso seja finalizado. Agora, sobre os outros grupos de trabalho, essas coisas parecem que são. Bom, eu acho que tudo que você falou são importantes, mas só temos 15 membros, e se forem 5 grupos diferentes, são 3 pessoas por grupo. Então, parece que é pouca gente para muito trabalho para o grupo. Então, eu estou aqui pensando, acho que me ajudaria ouvir os membros do conselho e também você, Maria Belém, e as pessoas do grupo do EEA, sobre quais são as áreas que vocês acham que são mais urgentes ou que precisam de mais atenção. E, do meu ponto de vista, tem muitas maneiras diferentes de discutir essa questão do Justice 40. Então, eu tô querendo saber sobre o escopo desse assunto, me interessa bastante. Mas acho que, para mim, a análise sobre os benefícios e os malefícios é muito significativa, porque pode ser aplicada para uma série de contextos diferentes. Por exemplo, a infraestrutura dos locais, muitas coisas entram nesse escopo, né? Mas é isso. Ok, obrigada. É, faz sentido o que você falou, a urgência da definição de justiça ambiental. Na minha opinião, essa questão do Justice 40, do grupo Justice 40, parece bem imediata. A gente deveria dar um foco nesses subsídios federais, porque é muito dinheiro. Então, eu acho que precisamos fazer um escopo detalhado.
para poder falar mais nesses assuntos com o conselho inteiro ou nos grupos de trabalho. Mas eu acredito deva que deve existir um jeito do conselho articular, um feedback positivo para empregar nesses subsídios federais. Também acho que é muito dinheiro que pode ser investido nas comunidades de justiça ambiental, então eu quero dar atenção a esse assunto. Marcus? Pensando todos esses assuntos são todos bem interessantes. Acho todos muito interessantes. Mas eu acho que urgência não é o único quesito a ser considerado. Também precisamos considerar o impacto prático. Por exemplo, qual desses assuntos terá um efeito prático? Nosso mandato está claro, isso vai ser. A gente tem que fazer isso é nítido. Mas outro ponto é o Justice 40. Eu acho que é muito interessante para poder alinhar com a nossa definição de justiça ambiental, com a definição estadual de justiça ambiental. É uma questão bem interessante, porque se a gente tiver que fazer recomendação sobre o que a gente acha desse assunto, eu gostaria de ver os nossos objetivos e qual seria o processo. Então, é mais ou menos por aí que eu penso. Não, sim, sim. É um ótimo ponto. Eu acho que a gente pode falar sobre outros tópicos também para fazer grupos de trabalho no futuro. Não precisa criar todos os grupos hoje, né? Podemos fazer 2 ou 3 e focar nesses. E depois a gente pode se voltar para o que for mais interessante. É importante termos a contribuição de todos para podermos avançar no, nesse trabalho do acordo de benefícios comunitários, impactos cumulativos, análise de custo-benefício. E a gente pode depois se aprofundar um pouco mais. A gente está um pouco atrasado aqui na reunião, mas tudo bem, a gente pode continuar então com. A gente estava falando agora do grupo de trabalho. As pessoas estão, vocês estão se interessando mais pelo grupo de acordo de benefício comunitário ou pelo grupo de análise de custo-benefício? A gente não precisa comprar três, não precisa criar três grupos, pode ser dois, e depois vocês podem se voluntariar para participar do grupo ou não, em um dos dois grupos aqui. Então vamos fazer isso só para ganhar um pouco de tempo? Vamos criar dois grupos então de trabalho, a não ser que alguém se oponha. Quais são, então, os dois grupos? Seria o de definição o grupo de definição de justiça ambiental e o grupo de Justice for. Sim, sim, sim. É isso mesmo. Vocês não podem ir para os dois grupos, porque senão não tem grupo, né? Seria todo mundo se reunindo toda semana. Mas quem tiver interesse, deixa eu fazer deixa eu ver se alguém levanta a mão aqui, para sentir um pouco como está o interesse de vocês nesse sentido. Vamos fazer quem levanta a mão para o grupo de definição de justiça ambiental. Contou uma pessoa, a gente pode dar uma olhada nos números. Se vocês têm que manter a mão levantada para a gente poder ver, poder contar quantas mãos estão levantadas. Vamos ver. Só um pouquinho, não abaixem ainda. Parece que não tem quórum. Não, tem quórum. Então, o grupo de definição de justiça ambiental, vamos mandar um e-mail para todos vocês. Só estou mais ou menos vendo aqui quem está interessado. Melissa, você tem uma pergunta ou só levantou a mão para a votação? Ótimo. E o grupo de Justice 40, quem está interessado?
em participar esse subgrupo de trabalho, o grupo de trabalho Justice 40. Perfeito, ok. Próximo passo para os grupos de trabalho, precisaremos fazer. Eu posso mandar tudo por e-mail, quem está em qual grupo. E talvez a gente precisa ter um presidente do grupo, alguém nomeado, tipo o Marcos, que a gente nomeou. Mas a gente tem que pensar um pouco na logística dos presidentes e marcar essas reuniões para que a gente possa se reencontrar entre as reuniões do conselho, reuniões gerais do conselho. Os grupos de trabalho têm permissão de convidar pessoas que não estão no conselho, mas que têm expertise em algum assunto em particular para o grupo de trabalho? Sim, sim, sim. Então, se você está trazendo um expert de alguma área, seria útil no grupo de trabalho? Sim. Você pode convidar a pessoa para ajudar na discussão, para compartilhar o conhecimento e a visão. Mais alguma pergunta, esclarecimento sobre o grupo de trabalho? Eu acho que eu anotei direitinho, mas o grupo, para quem está no grupo de definição de justiça ambiental, tem o Marcos, Melissa, Cheryl, Caroline, Jen e Sofia. Jen e Sofia. Para o grupo Justice 40, temos a Kalila, Namrita, Pat e a Lídia. Ok. A gente está um pouco atrasado aqui, mas eu quero avançar para o próximo item da agenda, que seria abrir para comentários públicos, se é que há algum. Alguém que estiver na reunião queira fazer um comentário ou uma pergunta? Só um lembrete, vocês podem levantar a mão aqui no Zoom ou escrever a pergunta na caixa de perguntas e respostas. Alguns comentários que apareceram aqui, eu vou voltar aqui neles na caixa de perguntas e respostas e eu vou ler aqui. David Dow. Quando participante anônimo falou quando ou como a gente vai ter acesso às perguntas que não são respondidas aqui na reunião. São perguntas que estão aqui desde a outra parte de perguntas e respostas. Tem mais duas perguntas mais recentes. O David Coelho falou em resposta ao Jonathan, ele falou, considerando as prioridades que você mencionou, existe uma porcentagem do financiamento que só pode ser usada para prioridades como a redução da poluição do ar em comparação com a porcentagem de financiamento? Só pode ser usada para uma segunda prioridade, como população e justiça ambiental? E depois, a última pergunta da caixa de perguntas e respostas era do David Dow, que é sugestão para o grupo de trabalho sobre benefícios versus ônus. Empregar análise de cenário para comparar estratégias diferentes de implementação. Mais alguma? Alguém levantou a mão aqui que quer fazer um comentário. Deixa eu parar um pouquinho para não esquecer de responder essas perguntas. A pergunta sobre como e quando as perguntas serão respondidas, a gente está anotando tudo que está sendo feito aqui, falado, e eu vou fazer um acompanhamento com as perguntas que não foram respondidas, eu vou mandar e-mail para as pessoas que perguntaram, entrar em contato. Infelizmente, nas reuniões públicas,
a gente não tem o tempo suficiente para responder cada pergunta. Mas é algo que eu estou considerando aqui, é bem interessante. Eu peço que os residentes, eu acho que é uma preocupação importante para os residentes, né? E a gente vai fazer esse segmento, fiquem tranquilos. A gente passou um pouco do tempo aqui da reunião, que é esse reflexo da dinâmica que a gente está tendo aqui na reunião, de fazer essa troca de perguntas e respostas. Mas, Kessel, se tiver mais alguém com a mão, que levantou a mão, eu gostaria de permitir-lhes a falar. Uma pessoa, Catherine Rodrigues. Vou tirar você do mudo, você pode falar. Consegue me ouvir? Sim. Obrigada. Eu venho acompanhando as reuniões desde o começo. Eu moro em Taunton, eu moro numa zona de justiça ambiental, e eu não sei como, mas parece que ninguém em Taunton sabe da existência de justiça ambiental. Ninguém no governo entrou em contato com o DEP. Eu entrei em contato com o DEP, eu mandei fotos, e as pessoas aqui parecem que estão esquecidas. Eu moro numa rua, em frente onde eu moro, tem uma casa de abrigo para idosos. E depois e logo próximo tem um agregado de concreto com poluição, com poeira de sílica na vizinhança inteira. A gente precisa passar pela calçada, a calçada, e a gente é exposto a isso. A calçada não é adaptada para pessoas em cadeira de rodas, a gente não consegue ter atenção de ninguém para esse assunto, ninguém nunca retorna. Eu já liguei para o DEP e eu quero que vocês saibam que as pessoas aqui precisam de ajuda e elas não têm acesso à ajuda do governo, e o governo está ignorando. Eu liguei para o grupo, para o comitê de qualidade do ar e de saúde, e ninguém fez nada. Então, eu quero que vocês me ouçam sobre esse assunto, sobre esse ponto. Ninguém que eu liguei retornou. E ninguém tem ideia, parece aqui que ninguém sabe do que é justiça ambiental nessa região. Está pior a cada dia. As crianças têm nebulizadores, as pessoas aqui usam máquinas para respiração, para ajudar a respirar. Ninguém consegue abrir a janela porque parece que entra uma nuvem de poeira pela janela. Então, eu preciso que vocês abordem esse assunto. E eu acho que a ideia de reunião híbrida é boa para as pessoas mais velhas, pessoas que também têm dificuldade de locomoção. Eu também sou idosa, mas eu acho que é uma forma de promover a ideia e que a gente possa saber que tem alguém aí para nos ouvir. Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui me ouvindo hoje. Espero que as pessoas mudem, que as coisas mudem, melhorem. É muito difícil viver nessas condições. É isso que eu tenho para dizer. Obrigada. Obrigada pelo comentário. Uma das coisas que eu comecei a fazer nos primeiros meses que eu entrei aqui foram as sessões de ouvidoria. Eu fiz duas. Uma em Springfield e uma em... Então, eu posso colocar Taunton na lista, se houver interesse em fazer essa sessão de ouvidoria. Então, eu queria garantir que eu estou ouvindo isso direto dos residentes e levar essas preocupações, essas experiências para as agências que a gente trabalha, com as quais a gente trabalha. Eu acho que eu vou ter que suspender a reunião. A gente passou um pouco do tempo, nossos intérpretes também. Os intérpretes estão aqui, não sei se eles já foram embora. Não, não, estão todos aqui. Então, eu queria encerrar com os próximos passos para enviar as informações para os grupos de trabalho e como podemos também começar esses assuntos dos grupos de trabalho, como podemos começar essas reuniões e também na logística das reuniões híbridas por toda a reunião, toda a região do Commonwealth, todas as comunidades que foram mencionadas,
Se não tem mais nenhuma pergunta ou comentário dos membros do conselho, nenhuma? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ok, obrigada a todos, obrigada ao público pelas oportunidades e por escutarem tudo aqui hoje, e a reunião está suspensa. Obrigada. Boa noite a